Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Abre-se a nós uma vez mais a oportunidade de tomar por empréstimo as palavras do apóstolo Paulo para assim investigar aquilo que se passa dentro do nosso coração, na nossa intimidade com Deus. Sempre me preparo para fazer uma homilia e deixo que a palavra de Deus e a força do Espírito de Deus, que fala nas Escrituras e que enuncia a sua voz pelos profetas, toque minha alma. Antes de tudo, quando me proponho a fazer uma homilia, tiro as sandálias dos pés, me encaminho em direção a um território sagrado, tomando consciência de que o homileta deve entrar entre dois corações que se amam. O coração de Cristo e o seu coração, que agora nos escuta. E um versículo tomou-me profundamente já desde o primeiro encontro com esta grande dança com o Espírito Santo, que é preparar-se para pregar o Evangelho. O versículo 21 da primeira leitura que nós escutamos, o apóstolo Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Certamente, esta palavra, na densidade, na profundidade da pessoa do apóstolo Paulo, que experimenta um encontro com Jesus Cristo, é o grande resumo do Evangelho. Todo o Evangelho, o anúncio, a narrativa, a beleza de cada parábola, cada versículo tem como único intuito nos fazer apaixonados por Jesus Cristo. De modo que tudo aquilo, como vai lembrar o apóstolo Paulo, que antes nós considerávamos lucro, torna-se prejuízo. Nossas realizações, nossos apegos, nossos fetiches, tudo torna-se prejuízo diante do fato de termos encontrado a Jesus Cristo. É o próprio apóstolo Paulo, versículos à frente, quem dirá, depois de ter encontrado a Cristo, considero tudo lixo. Considero tudo lixo diante do fato de conhecer a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Aqui está o núcleo da nossa experiência de fé. Intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, de modo que quer vivamos, quer morramos, nos encontremos com o Senhor. Tudo se relativiza. Nossas divisões, nossas interdições, nossas suspeitas, nossos julgamentos, nossos ressentimentos, tudo se torna lixo diante do encontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a graça de Cristo é capaz de fazer da morte arrancar a vida, é capaz de fazer os inimigos sentarem-se na mesma mesa. A graça de Cristo nos faz deixarmos de sermos vítimas de nós mesmos para sermos vítimas do amor de Cristo. De modo que quando nós somos jovens e estamos ao sabor dos nossos desejos, nós vamos para onde nós queremos. Mas na medida em que nos encontramos com Jesus Cristo, vamos para onde não queremos ir. E a este lugar nos leva o amor. Um olhar sobre o Evangelho, lembrando-nos daquilo que diz o próprio João Batista no Evangelho que é como as águias que voam nos céus, o Evangelho joanino. Ele diz, João Batista, é preciso que Cristo cresça e eu diminua. É este o movimento que o apóstolo Paulo irá
enunciar no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Ele olha para o céu e diz: embora Cristo, sendo feito de divina condição, não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se, despiu-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo. Cristo é quem ocupa o último lugar, porque neste último lugar resgata a cada um de nós. Portanto, antes mesmo de exigir simplicidade e esvaziamento, é Ele quem se dispõe a ser o servo da humanidade para nos encontrar. E o apóstolo Paulo, na primeira leitura, diz: irmãos, preste atenção na grandeza deste homem. De qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. O apóstolo Paulo escreve esta carta preso, afastado da comunidade dos filipenses que tanto ama, e ele certamente toma conhecimento de que algumas pessoas estão ocupando o seu lugar, anunciando o evangelho, não por conta do desejo de salvar, mas para a autopromoção e para vangloriar-se. O apóstolo Paulo poderia ter feito como muitos de nós, quando sentimos que alguém está ocupando um lugar que julgamos ser nosso. Mas como? Diante de tanto esforço, negligenciando meus ensinamentos? E o apóstolo Paulo diz: pouco importa, se com segundas intenções ou com falta de sinceridade, o que importa é que Cristo é anunciado. Que homem! Homem que num certo momento foi vítima de si, ensurdecido pelas próprias certezas, mas tomba do cavalo a caminho de Damasco e diz: pouco importa os meios pelos quais as pessoas, as circunstâncias, os cargos, os elogios, o que importa é que Cristo seja anunciado, porque para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. Que desprendimento profundo do apóstolo Paulo, que ocupa o último lugar, que esvazia-se de si mesmo e, portanto, deixa de ser vítima das aversões e dos apegos, como nós somos quando temos a sensação de que estamos perdendo o lugar, de que não estão dirigindo a nós o olhar e o reconhecimento que julgamos merecer. Não, diz o apóstolo Paulo, depois que encontrei com Jesus Cristo, o que antes para mim era lucro, considero prejuízo. E o apóstolo Paulo diz que o que o motiva a ficar neste mundo não é a vontade de fazer isto ou aquilo, mas é o fato de que, estando neste mundo, na carne, ele sabe que o seu trabalho, a sua vocação apostólica, poderá ser frutuosa para a vida de alguém. Que grande graça, riqueza do apóstolo Paulo, e que pode ser também a nossa. Compreender que temos que ser úteis uns para os outros e que a vida de cada um de nós é chamada a dar um fruto. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O nosso fruto, meus irmãos e minhas irmãs, não é o cargo, não é a ilusão de que nós seremos insubstituíveis, não é o lugar. O nosso fruto é aquilo que transborda da experiência que nós fizemos com Jesus Cristo. E é Ele quem diz, o apóstolo Paulo, que a sua grande alegria será um dia poder encontrar-se com Jesus Cristo, razão da sua esperança. Certamente ele compreende a vida com o seu suor, com o seu cansaço, como sendo algo que por ora o impede de desfrutar plenamente da experiência de Deus. Ele quer estar junto de Cristo, estar unido a Cristo, porque nisso ele achou a verdadeira vida, a vida que não passa, o encanto que não é passageiro nem enganador. Podemos compreender então porque é o Salmo 42 que é escolhido para ecoar aquilo que o apóstolo Paulo apresenta na primeira leitura. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Que salmo belíssimo. Nos leva para um lugar onde se ausentam as palavras, tanto que o salmista nem sequer é capaz de descrever o que ele experimenta no amor de Deus e na amizade com Ele. Só é capaz de minimamente tangenciar o que significa compreender que o viver só é autêntico quando nós estamos em Cristo, comparando com a imagem de uma corça. A corça seria uma gazela, um veado rupestre que anseia pela água. Que imagem belíssima, não é? Só quem já experimentou o amor e quem entende que o amor
O amor sobrevive da presença, do encanto, da reciprocidade. Só quem sabe que o amor pede este encontro infinito, onde se transgridem as leis do tempo, vai entender o que diz o apóstolo Paulo e o que diz o salmista. Estas são duas grandes imagens da Sagrada Escritura para dizer da intimidade que um ser humano pode ter com o outro e a intimidade que pode ter com Deus. A primeira das imagens é esta aqui apresentada, a da corça que suspira. Se nós vamos lá ao Cântico dos Cânticos, assim se diz que o amado corre em direção à amada como uma gazela em direção à fonte. É isto. Quem ama tem pressa, como nos lembrava a irmã Benigna. Tem pressa de encontrar, de perceber, de estar junto, de ser para o outro e poder saciar-se. E uma outra imagem muito forte presente no Cântico dos Cânticos é a imagem da pomba. A pomba é um símbolo do amor. Em primeiro, porque pombas não abandonam seus ninhos. Quem quer que já tenha tido essa experiência de ter pombas no telhado da casa, sabe a dificuldade que é para poder tirar aquele bicho de lá. E porque também, se nós nos recordamos bem, a pomba tem um barulho contínuo, que é o agar do hebraico. É a experiência de quem medita as Escrituras dia e noite, como fez Nossa Senhora. Aquele barulho contínuo, como fazem as pombas, dá a conhecer a insistência do amor. Portanto, esta imagem do amor como sendo uma pomba que repousa e que não abandona o ninho, não é só de Diego Rivera e de Frida Kahlo, não é? Era assim que Diego Rivera chamava a sua amada minha pombinha, e ela, de uma maneira irônica, como era próprio do seu pensamento, o chamava de um elefante. O amor é isto, poder repousar no coração do outro e ser todo para ele. Esta imagem das Sagradas Escrituras que serve para nós, pensemos também nessa perspectiva da corça que suspira, que deseja. Há um belíssimo canto de Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, que é um cantor polifônico italiano, vale a pena conhecer as suas obras, não é? Há um canto belíssimo dele, que tem justamente este tema: Sicut cervus desiderat aquarum, desiderat anima mea domino. É lindo, um cântico que vale a pena pesquisar no YouTube. A melodia, a maneira como se compõe. Sicut cervus desiderat aquarum, para dizer do nosso coração que deseja Deus. Porque nas coisas todas, nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, no nosso desejo de sermos reconhecidos, desejados, amados, acalentados, o que existe, na verdade, é a nossa alma sedenta de Deus. Porque nas coisas todas, de um jeito disforme e desajeitado, somente a Cristo buscamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Nossas preces.